Olá, tudo bem? Horário diferente, né? Mas fica de boa, tá? Se você não está podendo assistir agora meio-dia, vai ficar gravado mesmo. E muita gente, eu quero agradecer a todos que estão ou acompanhando ao vivo, e a audiência é muito boa, ou depois vai lá e... tá tranquilo? Tá gravado? Tá. Vai lá e aciona. Então assim, é muito bom poder compartilhar com você, e a gente está intensificando esse contato para tratar de temas extremamente importantes, né, para todos nós, para que a gente comece a se preparar de fato. E graças a Deus assim, eu tenho conseguido, né, junto com a minha equipe, trazer gente de um nível excelente. A live que nós fizemos aqui um outro dia, a própria Aninha mesmo que contou a história dela aqui, foi emocionante. Todas as vezes que a gente traz um convidado ou uma convidada que ela compartilha a sua história, a gente percebe que nessa história tem uma disposição muito forte para mudar de vida, ou movida pelo amor, pelo querer, pelo despertar, a pessoa já despertou e vai buscar, ou pela dor. Então, se você está passando por essa situação, fica de boa, fica tranquilo ou tranquila, que tem jeito, tem solução. Né? Quem assistiu a live de segunda-feira e está disponível com a Paloma Valesca, ainda hoje eu tenho recebido depoimentos de pessoas dizendo assim: Marcos, nossa, como foi muito importante essa live com a Vanessa, com a Paloma Valesca. A Mirella já está aqui conosco, eu estou convidando ela. A de ontem, com o professor Maurício, foi espetacular. Deixa eu adicionar aqui a minha querida Mirella. E só para você ter ideia, eu não conheço Mirella pessoalmente. Ela não me conhece pessoalmente. A gente fez contato através do projeto e ela gostou de algumas informações, veio, pediu mais detalhes, a gente passou alguns detalhes para ela sobre o projeto da Acapulco. E ela virou e disse: Marcos, isso é incrível. É o que a gente está buscando, é o que ela está fazendo na profissão dela, é o que ela tem buscado, tem auxiliado pessoas no dia a dia, profissionalmente. Essa mulher tem uma capacidade incrível, sabe, de modificar vidas e orientar. Eu não sei dizer isso. Quem modifica a sua vida é você mesmo. Não espere que nenhum psicólogo, nenhum treinador, ninguém, ou o marido ou a esposa, mude sua vida. É você que muda. Mas quando você tem a oportunidade de ter aconselhamento, de ter ensinamentos de profissionais que no dia a dia estão lendo, estão acompanhando, participando de congressos físicos lá atrás e agora presenciais, por que não? Se eu estou no canto, quero avançar, o que eu tenho que fazer? Procurar ajuda. Primeiro olhar para quem já atravessou. E depois buscar esses anjos que estão se qualificando, dedicando sua vida. Mirella tem família, né? Tem filho, a filha, tem o esposo, está no processo de mudança de localidade de São Paulo para aqui, para Sergipe. Então está se adaptando aqui ainda, mas tem essa força, esse querer ajudar. Então, seja muito bem-vinda, minha querida Mirella. Obrigada, é meu muito amigo. grande compartilhar com os meus amigos e com os teus amigos também, que eles acabam se conectando. Bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Muito feliz da gente trocar um pouquinho de informações, de conhecimento, de aprender juntos, né? Esse eu acho que é a beleza desse processo todo, que conforme a gente vai conversando, a gente vai tendo novas ideias, a gente vai descobrindo novas coisas e todo mundo cresce. Então isso eu acho que é o mais bacana dessas lives, desses bate-papos que a gente tem feito. Então muito obrigada por estar aqui, é uma honra estar aqui. Reforço a minha admiração pelo projeto, reforço a minha vontade de me engajar aí, de participar e de ajudar no que for possível, porque é provado a diferença que faz na vida das pessoas a gente ter inteligência emocional, a gente desenvolver e ter um alto, né, que é o quociente de inteligência emocional.
né? Então, estou aqui para contribuir com o que for possível, muito feliz de estar em Aracaju, né? Eu sempre tive o sonho de morar na praia, o mar sempre fez algo mágico comigo, sempre me tirou daquele estresse de São Paulo, né? E eu acabei juntando tudo. Eu juntei mudar de cidade, né? Viver o meu sonho, que é morar na praia, nessa cidade tão linda, tão acolhedora, com mudar de profissão e redirecionar aí minha carreira. Então, para aqueles que não me acompanham, sou psicóloga formada, trabalho há 20 anos na área de recursos humanos em grandes multinacionais em São Paulo, farmacêuticas, auditoria, então já trabalhei em vários segmentos, passei acho que por todas as áreas de RH, né? Passei por Brasil, América Latina, global, e agora eu quero contribuir com as pessoas, com toda essa bagagem que eu tenho, com todos esses anos de experiência que eu tenho formando líderes, desenvolvendo pessoas e, principalmente, trazer um pouquinho de como é que foi a minha experiência de me redescobrir, né? De me redefinir, de descobrir novamente que Mirella que é essa agora, né? Qual que é o meu propósito nessa vida, o que eu quero fazer daqui para frente, que frutos eu quero colher e começar uma nova plantação. Então, é isso que eu queria trazer para vocês me conhecerem um pouquinho. Perfeito. Psicóloga há 20 anos, trabalhou em multinacionais no departamento de RH, ou seja, aquele departamento que cuida das pessoas e a empresa até para fazer entrevistas. Mudou o que, Mirella, nesses 20 anos para admissão de pessoal? Por exemplo, um candidato a uma vaga de emprego. Qual é o perfil que tínhamos há 20 anos, há 10 anos, e qual o perfil de agora? O que é que as empresas estão buscando? Mudou tudo, cada vez mais a diferença não está no técnico, cada vez mais a habilidade de lidar com situações, com mudanças, com crises, com situações de conflito é que estão fazendo a diferença. Então, a gente pode ver que tem um movimento, inclusive nos Estados Unidos, nas grandes empresas de tecnologia, onde a formação, a graduação formal nem é mais necessária. Então, vale muito mais a experiência da pessoa. Então, empresas como Google, empresas de tecnologia, estão pegando pessoas que têm experiência, que vêm fazendo isso, e principalmente na área de tecnologia, eles fazem isso, sei lá, desde os 14 anos, porque são pessoas que já têm esse interesse inato. Perfeito. E eles estão entrando no mercado de trabalho no mesmo nível de pessoas com graduação formal, né? Isso é uma tendência mundial. Agora, se eu olho para o nosso mercado, Brasil, né? Se eu olho para áreas mais administrativas e de suporte, área de vendas, antigamente a gente procurava pessoas mais técnicas, que fossem mais focadas em processos, que tivessem um perfil um pouco mais moderado, né? Para poder seguir aí a cartilha da empresa. E cada vez mais, tanto o mundo, né, com essas constantes mudanças, quanto o mercado de trabalho tem exigido das pessoas muito mais as competências soft, que a gente chama, que são as habilidades de comunicação, de relacionamento, de lidar com conflitos e principalmente de lidar com mudanças, né? Então, tudo isso hoje em dia é um pacote que é muito mais bem visto ou procurado do que o profissional que é formal. Então, por exemplo, minha última atuação foi numa empresa farmacêutica. Se eu tenho 2 médicos formados na mesma universidade, um com habilidades gerenciais e de comunicação melhor do que o outro, com certeza eu vou pegar o que tem a habilidade melhor de comunicação, de gestão, de empatia. Né? Então, isso é o que tem feito mais diferença. É o que a gente fala, a gente contrata pelo técnico. Mesmo que o outro tenha mais diplomas, mais congressos, mais especializações, mas se estão na mesma área ali, esse que tem uma capacidade de empatia, é um cara comunicativo, é um cara que está aberto para essas novas experiências, isso pesa hoje. Antes não. Pesa porque o ganho é a longo prazo. Né? O ganho para a empresa é a longo prazo. Se a gente for pensar o quanto a empresa investe nos líderes e na formação dessas pessoas, até para
para trazer essa pessoa para a cultura da empresa e tudo mais, as pessoas levam um tempo. Então, um profissional para começar a entregar de verdade num trabalho novo, ele leva no mínimo uns 6 meses, porque a gente fica perdido, não sabe, eu brinco, a gente não sabe onde é o banheiro, né? A gente não sabe onde pegar água no começo. Então, até que você comece a aprender isso leva um tempo. Então, é um investimento grande que a empresa faz. E se ela te contrata pensando só no técnico, no seu diploma, nos seus papéis ou na parte mais formal de aprendizado, né, de competências, lá na frente pode ser que você não traga os mesmos resultados que uma pessoa com habilidade de comunicação, de empatia, que tenha carisma, que tenha uma linguagem mais fácil, mais acessível. Tudo isso pode te trazer assim, vantagens em termos de perspectiva de carreira incríveis. Né? Incríveis. Tanto que eu falo, com os meus líderes, eu sempre falei, ao invés de você ir fazer, porque todo mundo quer fazer MBA, pós-graduação, etc, né? E eu falo, vai fazer coaching. Vai se desenvolver, porque isso vai te dar mais vantagem do que um MBA no currículo. Perfeito, perfeito. Porque quando você faz o treinamento, o curso de treinador, que é a palavra coach, é treinador, o método, evidente, precisa ser testado, precisa ser comprovado, é o autoconhecimento. É você conhecer os seus limites e saber que você pode superá-los para que você tenha essa capacidade de interagir. Uma vez eu ouvi uma história que é muito simples, mas que talvez mostre para quem está nos assistindo agora, para algumas pessoas, o quanto é importante. Tem um exemplo que normalmente virou até um jargão do RH, que é aquela figura que chega para ser contratado, e aí, um serviço qualquer, administrativo. E aí o dono da empresa vira para ele e faz assim, olha, eu vou conversar com você daqui a pouco, mas eu vou precisar de suco de laranja. Faz um favor, toma aqui R$ 50, tem uma feira na frente, vai comprar o suco, a laranja para fazer o suco. E aí essa pessoa pega os R$ 50, sai, vai na feira, roda a feira toda, não encontra a laranja e volta. E aí quando o cara diz assim, cadê o suco? Ah, não tinha laranja. Tá, e não tinha laranja. Ok. Já um outro tem a mesma missão, vai comprar o suco, ele roda a feira, não encontra a laranja, compra abacaxi, volta, faz o suco de abacaxi, chega para ele e faz, ó, não tinha suco de laranja, mas como eu sei que você precisava do suco, trouxe de abacaxi. Avisa o pessoal que ele... Ou seja, solucionou. Ele trouxe uma solução. Ele não bateu na parede a falta da laranja e voltou. Esse perfil demonstra claramente o que é ter inteligência emocional, assim, de forma muito rasa, muito rasteira, é verdade. Mas é preciso saber disso. E aí eu quero começar contigo a falar sobre esse bicho. Inteligência emocional. O que é isso? Vamos lá. Inteligência emocional é algo super comentado. As pessoas normalmente até se acostumam com o termo e não se aprofundam para entender um pouco mais o que é. De tanto que a gente fala, a gente acha que a gente já sabe o que é. E, na verdade... Deixa eu só te interromper bem rápido. Claro. Tá conosco aqui um querido amigo, o Edney Mosca. E quando ele viu a postagem... Meu amigo também. Coach excelente. É maravilhoso. E é um anjo, sabe? Que tem tido provações muito fortes. Nós todos temos acompanhado isso. Edney, querido. Fica à vontade, Mirella. Então, vamos lá. Vejo também. Então, inteligência emocional, né? Normalmente, a gente se acostuma com o termo inteligência emocional e a gente não sabe exatamente o que significa. E a gente tem um grande autor, que é Daniel Goleman, que ele foi o papa, da inteligência emocional. Foi ele que, com o livro Inteligência Emocional, ele trouxe isso para o mundo. Né? E a gente está falando basicamente de saber quais são as nossas emoções, identificar as nossas emoções, saber quem somos, para que a gente está aqui, saber Você falou do Daniel Goleman, é isso? Foi. Continua, só 30 segundos, mas pode continuar. A gente falou de... a inteligência emocional, ela passa por saber quem eu sou, saber...
O próprio. Esse é o livro, essa é a Bíblia da inteligência emocional. Perfeito, perfeito. Continua. Então, essa é a definição. A definição é saber quais são os meus sentimentos, saber quais são as minhas emoções, o que eu sou, para que eu estou aqui. É um autoconhecimento. A partir disso, você saber controlar as suas emoções. E aí você conseguir antecipar. Então, eu sei que isso me irrita, por exemplo. Então, antecipadamente, eu já me preparo para aquela situação. Ou você ter o controle das suas reações. Porque o problema da emoção é que ela vem no impulso, ela vem com muita força. Né? E somos todos seres, né, seres humanos falíveis e suscetíveis a qualquer tipo de emoção, porque elas são muito poderosas. Né? E a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Daniel Goleman também fala disso, a habilidade de se automotivar e a habilidade de criar relacionamentos saudáveis, prósperos, onde todo mundo ganha. Né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de todos esses aspectos. Então, não é só conhecer suas emoções e saber controlar. Né? A gente está falando de automotivação, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de criar relacionamentos saudáveis e prósperos, né? A gente está falando de todos esses aspectos. O que você me traz de inteligência emocional? Então, aí as pessoas viram para mim e dizem assim, como é que se controla a emoção? A emoção vem. A raiva vem. Eu tenho raiva. Eu sou assim. E aí você vira e faz, não, você não é assim. Ninguém nunca nasceu com raiva. Você não é raiva. Você não é só bondade. Você precisa assumir o comando. Exatamente. Porque, assim, o cérebro, e vários estudiosos dizem que o cérebro é burro. Sim. Nós é que temos a consciência de direcionar o que fazer. Exatamente. Até para a dor, você tem possibilidade de estabelecer comandos de reação. E vou falar de uma dor que é dilacerante, que é a perda de alguém. Sim. Então, quando você perde esse alguém para Deus, se você não tiver a consciência de que vai doer, você vai chorar, você vai sentir a ausência, você vai sentir a falta, mas que é um fato que aconteceu, você não pode mudar esse fato. Então, ficar deprimido, ficar chorando, ficar raivoso, você não vai resolver a tua vida. Sim. Então, é preciso elevar o nível de consciência e começar, aos poucos, a se reconstruir. Sim. E é um processo longo, né? Não é um processo rápido. As pessoas acham que vão ali, vão fazer um curso de inteligência emocional e vai sair de lá master, assim, nossa, arrasando minha vida. E não é, é uma caminhada para a vida toda. Esse processo, a perda física, você vai sofrer a vida inteira. Eu falo isso, e eu trouxe esse exemplo, e o Edney está assistindo, e quem me acompanha, quem te acompanha, sabe do processo dolorido que ele passou, e que dói. Dói. Hoje dói, amanhã dói. Daqui a 10 anos vai doer. Sim. Só que ele teve a capacidade e o conhecimento e a ajuda necessária para compreender. E assim, foi uma dor atrás da outra. Marcos, por que você fala isso com ele assistindo? Porque ele tem consciência disso. Ele tem consciência disso. E ele próprio está se reconstruindo. Sim. Ele olha para si. Ele está renascendo. Ele está com uma força e uma garra, né? Que ele, se ele não tivesse conseguido desenvolver a inteligência emocional dele para ter autoconhecimento, para saber controlar as reações, para ter criado relações saudáveis e prósperas que, na hora que ele precisou, estavam lá para ele, de corpo e alma. Se ele não tivesse automotivação para continuar
E se ele não tivesse empatia com as pessoas que ele ajuda, nada disso estaria acontecendo. Ele estaria provavelmente afundado numa depressão, chorando, se sentindo vítima da situação, do mundo, de Deus, do destino, e não estaria tendo os ganhos que ele está tendo hoje. Então, você vê que eu falei dos 5 pilares de inteligência emocional em uma situação. Né? E como é que isso modificou e transformou uma situação tão crítica em algo positivo. Exatamente. É uma tragédia. E aí ele começa a observar as perdas que teve, e a relação dele com a querida Jéssica é uma relação muito forte. E ele, acho que uma semana depois, 15 dias, um tempo depois, ele veio numa live e eu assisti toda ela, e ele dizia isso, né? Ele dizia isso, olha, não vai haver uma outra mulher para substituir Jéssica, não vai haver. Ah, eu vou amar uma pessoa... Não, não vai. Possivelmente ele vai, e com certeza ele vai buscar uma outra relação, uma outra mulher, que virá também para somar, para contribuir. Então, assim, ele está pronto para isso. E esse é o ganho que a gente tem. E quando você vai buscar tudo isso, tem um livro que as pessoas acham que não tem falando sobre inteligência emocional, que é a Bíblia. Sim. Tem coisa mais rica, um conteúdo mais fantástico do que a própria Bíblia? Não tem. Não, a Bíblia, para mim, é uma base de filosofia, independente da religião que você siga. Se você lê aquilo com um olhar filosófico, tem tantos ensinamentos que você tira dali, né? E para mim, assim, eu tenho uma crença minha e é algo que é meu e é para a vida. Assim, se você não tem a sua conexão com Deus bem estabelecida, a sua fé bem estabelecida, fica tudo vazio. Tudo perde sentido. Você está fora do eixo. Independente da sua religião. Eu não estou falando aqui de religião. Não. A gente está falando de espiritualidade, a tua conexão com o ser, com Deus, com o Supremo. Essa parte é assim, fundamental. E você precisa estar conectado com ele até para encarar essas tempestades. Exatamente. Assim, como adquirir a inteligência emocional? No projeto... Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo vai querer te ouvir agora, hein? No nosso projeto, que tu conhece, a ideia é que esse processo, por exemplo, que nós temos a oportunidade de ter uma profissional como você, que é psicóloga, e você passar o teu conhecimento em um planejamento durante o período necessário para o teu cliente, em que um treinador que vai fazer o coach com um grupo de pessoas e as pessoas começam a despertar, o nosso projeto é pegar os conceitos básicos e levar para a escola pública aqui em Aracaju. Isso vai ser feito pelo professor em sala de aula? Não, não é o professor. Não. É um grupo de profissionais especializados com isso, que vai estar fazendo esse trabalho através de núcleos com essas crianças e adolescentes, para despertar nela isso. Por exemplo, que nós temos no cérebro 2 polos, emocional e racional. A emoção não pode, e é aquilo que você falou, ela não pode assumir o controle da razão. Sim. Da mesma forma que a razão também não pode assumir o tempo inteiro o controle da emoção. Tem que haver um equilíbrio. E é essa linha, essa linha divisória que é preciso despertar nas pessoas. E é muito interessante você trazer o racional com o emocional, né? O nosso cérebro, ele é composto desses 2 hemisférios, vamos falar assim, né? Desses 2 polos. Tanto a inteligência. Então, a gente tem a inteligência emocional e a gente tem a inteligência intelectual. Agora, é muito interessante como eles interagem. Então, o porquê que eu acho esse projeto tão incrível? Porque a maioria das crenças, daquelas verdades absolutas que a gente traz na vida, como a que você comentou no início da nossa conversa, que eu sou assim, eu sou uma pessoa com raiva e não vou mudar, né? Nasci assim. Então, algumas dessas crenças importantes que ditam
esse círculo vicioso que a gente se pega vivendo, elas são formadas lá na infância. Essas são as nossas verdades absolutas mais poderosas. E elas justificam, elas viram verdades que justificam a sua emoção. Então, eles interagem de uma forma em que um valida o outro. Então, quando eu tenho episódios de raiva, a minha crença que está lá no hemisfério responsável pela parte cognitiva, racional, ele fala, não, é verdade, porque lá atrás me falaram que eu sou uma pessoa raivosa. Então, eu tenho essa crença, eu sou assim. Então, é isso mesmo, vou sentir raiva. Então, você vê como elas se interconectam, não são coisas separadas, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no processo de coaching, de mentoria, de você conseguir identificar quais são essas suas verdades absolutas, essas crenças que você tem, de quem você é, que te ajudam ou te empurram na direção de determinado comportamento que te prejudica. Né? Então, quando eu tenho raiva, qual é o pensamento que vem? O pensamento que vem é que eu sou uma pessoa com raiva, porque um dia minha mãe falou, nossa, você é cheio de raiva. E que eu preciso ser assim, porque é assim que eu me defendo, é assim que eu me protejo. É assim que eu sou. Exatamente. Vira identidade. Né? Então, a vida toda a pessoa vai viver corroborando com aquela verdade absoluta que foi criada lá na infância. E na infância a gente é uma esponja, né? Nesse momento, a gente é uma esponjinha, a gente absorve tudo sem filtro. A gente absorve o bom e o ruim. Né? Então, a beleza desse projeto está em trazer para essas crianças esse autoconhecimento, no mínimo, esse gatilho de olhar para você mesmo, de você tentar se conhecer, porque isso é uma vantagem competitiva no mercado de trabalho que nenhuma faculdade ensina. Nada. Só o processo de autoconhecimento. Então, as pessoas queriam aí, eu vi que o pessoal falou, estou com caneta e lápis para anotar as dicas. A primeira dica é assim, quais são as suas verdades absolutas? Quais são aquelas crenças que você tem sobre você mesmo, né? Quais são aquelas verdades que você acredita que eu sou, que eu faço e que eu não vou mudar? Né? Isso é um primeiro passo muito importante de você começar a aceitar essas crenças e verdades que você tem. E isso é a própria pessoa mesmo, não é ninguém que vai... Não, o que é que você tem como crença? Isso eu não mudo. Isso aqui eu não abro mão. Não, sim. Tem um formulário que depois eu posso até disponibilizar no meu Instagram para as pessoas que estão aqui assistindo e que depois podem compartilhar com outras pessoas, porque tem uma metodologia japonesa que chama Ikigai, que na verdade é a busca do propósito, é a sua razão de ser. E tem um formulário que eu desenvolvi, com todos os estudos que eu fui fazendo, que ele te ajuda, ele justamente ele faz o meu papel, entre aspas, de te orientar no caminho de achar essas respostas. Então, ele vai te fazendo algumas perguntas que um coach te faria, né, de forma mais simplificada e mais resumida, porque é um formulário, mas ele vai te guiando para você ir se descobrindo e trazendo essas informações. E no final, você conseguir, pelo menos, definir quem é você. Se eu perguntar para você, defina agora, você tem 5 segundos para me falar quem você é. Essa é uma pergunta que é muito desafiadora. E ela é simples, mas ela é desafiadora porque a gente não está acostumado a olhar para a gente mesmo. Ninguém ensinou para a gente que a gente precisa olhar para a gente mesmo. As pessoas se assustam quando você pergunta. Defina quem é você. Exatamente. Você vai parar, e as pessoas sabem definir quem é assim, como assim quem sou eu? Né? E normalmente as pessoas vão te responder o que ela faz. Então, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou psicóloga, mas ela não vai conseguir chegar no quem sou eu. Que é simples, mas é complexo. Justamente porque a gente não aprendeu a olhar para a gente mesma, a gente não aprende a refletir. Imagina, olha a rotina que a gente tem de vida, né? Olha a velocidade com que a gente tem que entregar as coisas e se adaptar. Então, a gente nunca foi treinado para parar e fazer reflexão, e fazer autoanálise, e fazer, né, esse momento. Tanto que meditação, mindfulness é super recente. Né? As pessoas estão se conectando com essas práticas agora, porque estão sentindo a diferença. Né? E imagina a beleza disso se a gente tivesse aprendido tudo isso lá na infância, na escola. Lá na infância, ter essa noção da vida lá atrás, na formação como cidadão.
Isso me encanta muito também, sabe? Me encanta mesmo. Em 1994, um pouco antes, eu fui presenteado com este livro, Os Sete Hábitos de Stephen Covey. Eu adorei a citação dele, porque significa que você usa mesmo. Assim, do Stephen Covey. E ele está aqui, ele traz os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Aí tem outros títulos, os 8 hábitos, enfim. Nós somos os nossos hábitos. Sim. Aquilo que a gente vai acumulando, que vai aprendendo dentro do núcleo familiar, da escola, na sociedade, a gente vai colocando esses valores, a gente vai se formando. Por isso, quando a pessoa diz, eu sou assim, eu sou raivoso, eu tenho raiva, eu não me controlo. Se você for olhar para a história dessa pessoa, talvez o pai, a mãe, um tio, alguém que ela se relacionou na infância, o avô, tem o perfil e ela reproduziu. Ou até mesmo os pais podem ser extremamente pacíficos, mas que em algum momento da vida dela, ela, por ter tido um acesso de raiva e ter conquistado uma vitória, teve raiva na escola, foi lá e bateu em alguém, e foi elogiado, foi vangloriado. Então essa pessoa diz, então é assim. Sim. Para eu ser reconhecido, para eu ser valorizado, eu preciso agir dessa forma. Então eu vou bater, eu vou ter raiva, eu não vou aceitar. Sim. Outro exemplo bacana para trazer, que eu acho que complementa esse exemplo que você trouxe, são aquelas pessoas que estão acostumadas a se vitimizar para receber atenção. Pronto. Então, quando você olha lá para trás, você vai ver que era uma criança que adoecia para ter a atenção dos pais. Provavelmente não tinha atenção 100%, só tinha a atenção total quando adoecia, ou quando caía, ou quando ia mal na escola, né? Então, a gente aprende comportamentos que nos trazem algum benefício. Pense que o cérebro, ele é preto e branco. Ele não tem o cinza. O cinza são as emoções que vão trazer. O cérebro, ele vai falar certo ou errado. Então, se deu certo uma vez, é certo. E eu vou repetir. Exatamente. Aí você fica no looping. Exatamente. Você olha para trás, você está no looping. Quantas pessoas já trocaram de marido ou de namorado 20 vezes, sei lá. Olha a Gretchen, né? Vamos falar de Gretchen, vamos falar de Fábio Júnior, né? Que estão aí nessa busca eterna e essa busca não acaba. E você olha que a pessoa está no looping, né? Ela está procurando algo que ela não sabe o que é, né? Imagina você não se conhecer, quem dirá que você vai saber o que você quer no outro, né? O que você quer no seu parceiro, né? Então, isso é muito comum. Na minha história de vida mesmo, se eu olhar para trás, e isso foi algo transformador para mim, eu vejo vários loopings, eu vejo eu repetindo erros, assim, gritantes, né? E que as pessoas me falavam. Normalmente as pessoas nos falam, as pessoas mais próximas nos falam, e a gente fica pé da vida, a gente não gosta, né? Porque a gente não enxerga, né? Então, isso é o bonito da gente fazer um processo de autoconhecimento, a beleza que isso traz pra gente, né? E a tranquilidade de você poder ser 100% quem você é, sem ter que ter o tempo todo o reconhecimento e a validação de outras pessoas, né? Porque você já sabe quem você é, né? Isso traz... Esse processo, ele gera um conflito. Como você está buscando algo, não sabe o que é, se relaciona com a outra pessoa que também está buscando e não sabe o que é, os dois vão entrar em conflito. Vira uma bomba. É uma bomba. Quando você sabe o que é, o que quer, e sabe e se autoconhece, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho essas qualidades, esses defeitos eu estou procurando corrigir, mas essas qualidades são minhas, são inerentes a mim, e são qualidades do bem. E você se convence de que você não deve abrir mão disso. Sim. Para o outro aceitar é complicado. E esse é um processo delicado. E se não tiver um equilíbrio emocional, a relação está perdida. Sim. Olha só que interessante, trazer um exemplo da minha vida. Eu sempre tive essa relação com o mar, com a praia, e eu brincava, eu profetizava com meu marido que a gente ia ficar velhinha na praia. Porque eu queria morar na praia. Eu morando na Lapa, em São Paulo, falava, e aí? Para onde que a gente tava sobre isso? E quando a oportunidade apareceu, eu falei para ele, como é que eu vou falar não? Não vamos falar não, a gente vai dar um jeito, a gente vai. E você não imagina
o furdunço que foi na minha família quando eu segurança do que eu estava fazendo. Eu tinha segurança do que eu estava fazendo. Eu sabia por que eu estava fazendo. Só que a minha família ficou em desespero. Teve um dia que teve intervenção familiar. Eu cheguei na minha casa, estava todo mundo sentado na sala. Então a gente vai enfrentar dificuldade, a gente vai enfrentar resistência. As pessoas não aceitam mudança também. Se para a gente é difícil aceitar mudança, para o outro também é, né? Mais uma habilidade da inteligência emocional, que é a empatia. Então, a gente também tem que entender que as pessoas não vão aceitar a nossa mudança do dia para a noite, né? É um processo. Só que se eu estou seguro no meu caminho, se eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo, aquilo se torna menos desafiador, né? Mas é desafiador. Por falar nisso, eu quero entrar contigo no outro ponto. Você chegou agora numa linha da conversa. Se eu sei o que eu quero para mim, se eu tenho convicção do que eu quero para mim, me cerco dos meus valores, faço essa reflexão e vejo que os meus valores, primeiro, eles são valores do bem. Segundo, vai contribuir com a sociedade, com a humanidade. Então, eu tenho o meu propósito. Sim. E se eu tenho o meu propósito muito bem definido, cabe a mim ir buscá-lo. Sim. É autorresponsabilidade. Encontrar mecanismos, fazer planejamento, encontrar parceiros e parceiras para ir buscá-lo. Sim. Me fale um pouco sobre as pessoas que precisam ter a necessidade de definir propósito, porque é uma outra pergunta. Você falou lá atrás. Se você pergunta quem é Marcos Aurélio, para mim, você vai parar assim e vai dizer, nossa, peraí. Se você me pergunta para mim quem é Mirelle, aí eu vou começar a falar daquilo que eu acho que você é, mas eu não tenho coragem de falar para mim. E se você perguntar, Marcos, qual é o teu propósito? Eu sei. Eu sei qual é o meu propósito. Hoje eu sei. Em 1994 eu sabia, ainda com pouca experiência, mas eu já sabia. Uma das coisas que eu disse lá em 94 foi: eu não quero fazer uma programação de vida para me aposentar pelo INSS com salário mínimo. Sim. Defini isso lá atrás. Eu tinha 2 filhas, trabalhava numa empresa de carteira assinada, pedi demissão da empresa, ganhava 5 salários mínimos, que hoje equivale a 5 mil e poucos reais, e eu pedi demissão da empresa. Fiz um contrato de trabalho com ele, ou seja, mas não tinha mais estabilidade, porque eu não queria, para a minha vida, ter que trabalhar até os 65, agora até os 70, sabe-se lá até os 90, para terminar com um salário mínimo. Mas olha, se esse é o teu propósito de vida, tá tudo certo. Beleza. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você vai viver aquilo sem dor, sem sofrer, sem frustração. Tá entendendo? Ou seja, não é que isso não valha. Não vale para mim. Eu não defini isso como projeto de vida, mas se você definiu, tá tudo certo. E eu fiz isso lá atrás. E aí a gente vai aprendendo que quanto mais você ajuda as pessoas, mais você recebe de volta. Mais você recebe de volta. Porque nós somos energia, nós vivemos no universo, e Deus, é o universo, seja lá o que for. Deus vai te retribuindo quanto mais você ajuda, sem precisar estar pedindo de volta. Não pede de volta, ajuda. Então, quando você pergunta aos teus clientes, eu chamo de clientes, não gosto de chamar de pacientes, eu chamo de clientes. Qual é o teu propósito de vida nas diversas áreas? Na área espiritual, na área pessoal, na área financeira, na área de relacionamento. Qual é o teu propósito? Muita gente não sabe te responder. Não. E aí? Não. E normalmente, propósito é uma coisa um pouco romantizada, né? As pessoas acham que isso é coisa de gente zen, que faz yoga e faz meditação. E não é. Né? Tem se provado, inclusive no mundo corporativo,
que as empresas que deixam claro o propósito da empresa e o propósito de cada funcionário, qual é o papel que ele desempenha dentro daquela empresa para contribuir para o propósito maior, mais produtividade se tem, né? Mais performance você alcança, mais resultados no final. Né? Então, se você quer ter resultado, você quer prosperar na vida, você quer ter ganhos financeiros, você precisa ter um propósito, porque ele vai acelerar e ele vai fazer você chegar lá com muita mais rapidez e com mais consciência. Né? Quantas pessoas a gente não vê por aí que por conta da necessidade entraram no trabalho, né? E aí eu posso falar com experiência própria. Né? Eu comecei a trabalhar com a clínica, que é o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas no 1 a 1, no treinamento, na palestra, que é o porquê que eu fiz a minha faculdade, porquê que eu escolhi psicologia, mas por conta da necessidade eu entrei em RH. Eu precisava de um emprego, eu precisava de uma remuneração mais estável, por diversas situações. E isso me fez entrar num processo de bola de neve que chegou uma hora que eu não sabia mais por que eu estava trabalhando. Eu não sabia mais o que eu estava fazendo ali. Por que eu estou fazendo isso? Eu gosto do que eu faço, mas eu estou contribuindo no quê? O que isso me traz de volta? Né? O que isso me traz de satisfação, de me sentir valorizada, de me sentir feliz com o que eu estou realizando? Né? E principalmente quando você sobe, chega num determinado nível, você fica numa parte muito mais de desenho, estratégia, você fica muito menos exposta à interação 1 a 1. Então, você vê muitas pessoas que entraram no mercado de trabalho, estão seguindo uma carreira no automático, sem pensar e sem olhar as possibilidades, porque a gente tem medo de não ter possibilidade, a gente tem medo de não dar certo, porque a gente tem aquela crença lá atrás que os nossos pais colocaram na gente, que concurso público é o que a gente tem que buscar e um CLT de segurança é o que a gente tem que buscar. E se a gente conseguir essas duas coisas, não largue por nada. A gente foi ensinado assim. Então, a gente vê tantos empreendedores hoje, tanta gente com vontade de mudar e de fazer algo diferente, mas que se seguram porque tem essa crença. E aí, se você não tem um propósito muito claro, você não sai do lugar. Né? O seu propósito é aquilo que vai te mover, o seu propósito é aquilo que vai falar, chega, eu vou atrás do que eu quero, eu vou atrás do que me move. E eu brinco que o seu propósito normalmente é a sua causa, sabe? O que te faz, assim, se falar para você amanhã, eu quero que você venha amanhã para falar de alguma coisa que você gosta para 50 pessoas. Provavelmente esse é um dos temas que está relacionado com o seu propósito. Né? Então, isso é o que vai te motivar. E, normalmente, o propósito está alinhado com a sua dor maior. Né? Então, aquilo que a gente tem mais dificuldade, que a gente encara com maior dificuldade, que foi o nosso maior desafio, normalmente é o que a gente vai ter de mais precioso para entregar para o outro. Então, por exemplo, num momento como esse que o nosso colega está passando, de superação, de transformar uma tragédia em algo tão bonito como ele está fazendo, é algo que ele vai inspirar e ensinar pessoas para o resto da vida dele. Né? Então, ele vira a nossa fortaleza. Né? Agora, o processo de descobrir o propósito, ele é um processo que envolve a inteligência emocional. Né? Então, tem tudo a ver com esses fatores que a gente conversou de inteligência emocional. E aquele formulário que eu comentei do Ikigai, ele te ajuda a chegar lá. É um formulário super bacana. Ikigai, na verdade, é um termo que nasceu no Japão, numa cidadezinha de nada, porque as pessoas de lá elas estavam ficando mais velhas, com mais saúde e felizonas. E aí foram investigar por que eles estavam fazendo isso, né? Porque eles estavam vivendo mais felizões e cheios de saúde, né? Porque eles tinham um propósito, eles tinham uma missão para cumprir. Eles acreditavam que se você não tem a missão, a tua vida é vazia, a tua vida perde o sentido. Né? Então, o Ikigai eu sempre sugiro como a primeira ferramenta. Para mim foi muito importante fazer. Não fiz num dia só, eu tive que fazer vários dias, porque são perguntas que mexem com a gente, como essa que eu fiz, e que você vê que não é fácil de responder, mas ele é um caminho bacana, um formulário bacana que vai te guiando para isso. Né? O processo de coaching ajuda também? Demais.
Vivi, eu vou colocar um link na minha bio para vocês baixarem o formulário do Ikigai. Vou compartilhar com vocês. Agora, o processo de coaching, ele ajuda muito, né? Porque não adianta a gente saber onde a gente quer chegar se eu não sei onde eu tô. E o aonde eu tô tem tudo a ver com inteligência emocional, com você ter o autoconhecimento, né? E aí, para você chegar lá, para você alcançar o seu objetivo, você tem a ajuda do processo de coaching que te agiliza. Agora, aquilo que a gente sabe, um objetivo sem propósito é um objetivo vazio. Você vai chegar lá, você vai continuar insatisfeito, vai continuar frustrado, não vai se sentir bem e vai voltar com outro desafio, com outro objetivo. E precisa compreender que durante a caminhada você vai encarar tempestades. Muitas, muitas. Sabe aquele ditado que o povo fala assim, eu não lembro quem foi que falou, agora me fugiu, mas que fala assim, descubra algo que você ama fazer e nunca mais você vai ter que trabalhar na sua vida. Isso. Tem uma frase assim, não tem? Tem. Mentira! Mentira! Você vai trabalhar assim todo dia, vai ter desafio sim, vai ter dia que você vai falar, ai, cansei, não quero. Vai ter dia que você vai falar, meu Deus, eu tinha tudo ali, larguei tudo. Mas o seu propósito, a certeza do porquê que você está fazendo, te mantém feliz. Tu quer um exemplo que engana muito as pessoas? Quando você vê um artista famoso, o Whindersson Nunes, o Gustavo Lima, essa turma que tem milhões e milhões, o Felipe Neto, que tem quase 40 milhões de seguidores, aí as pessoas olham para eles e dizem assim, eu queria ter a vida dele, que vida tranquila. Passa um dia com ele. Passa um dia com ele. Passa uma semana com ele. Sabe? E aí você vai começar a entender o que é a vida do outro. Eu costumo sempre dizer, puxando aqui para o lado político, e eu gosto de política, eu sou político, eu gosto de política. E as pessoas olham e dizem assim, deputado, vereador, isso é que é vida boa. Isso é que é vida boa. Aí eu olho assim, uma vez, eu estava com o Luciano, que é o presidente da Assembleia, que é um amigo e irmão que eu tenho, e uma pessoa ligou para ele e fez esse tipo de comentário. Aí eu virei e disse, Luciano, estava numa entrevista, eu disse, convide ele para passar uma semana com você. Já que ele disse que sua vida é muito boa, que você não faz nada, ganha bem, não faz nada, convida ele para passar uma semana. Pois é. Mesmo agora na pandemia, o político, o psicólogo, ele está trabalhando. Mas sem a pandemia, a vida de um parlamentar, de um prefeito, de um vereador, de um deputado, de um presidente da República, quem acha que a vida de Bolsonaro, por exemplo, é fácil? Nossa, não tem noção, né? Não tem ideia dos desafios que ele enfrenta todo dia. Diários. Desafios diários. Sabe? É você comandar uma nação de 220 milhões de pessoas e todo mundo meio que responsabilizando ele, um cobrando, outro elogiando. Um deputado federal. Gente, é porque a gente não se coloca. E aí acha que a nossa vida, se tivesse o padrão do outro, seria fácil. Mas a grama do outro sempre é mais verdinha, né? Vai viver a vida de um cantor desse. Eu fui casado com uma cantora. Sabe? Eu sabia. É uma loucura, né? Tinha dias que ela chegava, no final de semana, quando ela chegava em casa de um show, ela estava assim, sabe o que é? Completamente esgotada. Viagem. Saía daqui para ir para Salvador, no ônibus, fazia o show, voltava, ia para outra cidade e voltava. Quando chegava em casa, tinha dias que ela estava arrasada e dizia assim, eu não quero essa vida para mim. Sabe? E você olha e faz, mas e o glamour? E as dificuldades do dia a dia? Então, assim, se você precisa definir seu propósito, mas não pense que é fácil. Não. Uma amiga me perguntou hoje pela manhã, na conversa, ela disse, seu dia deve ser muito corrido, não é? E aí eu parei e comecei a descrever para ela como é meu dia. E eu próprio comecei a me surpreender. Porque eu faço com tanto gosto, é aquilo, aí vem essa frase, eu faço com tanto gosto, que quando eu percebo o dia já foi. Sim. Então eu acordo cedo, faço meu café,
dou uma lida aqui no noticiário internacional do mercado financeiro. Eu tenho uma equipe de trabalho na Assembleia, que eu dou as coordenadas junto com todo mundo, acompanho. Está acontecendo uma sessão remota, online, eu estou de olho aqui. E estou dando orientações. O mercado está aberto. Eu estou conversando com você e contribuindo para mim, para você e para quem está nos acompanhando. Daqui a pouco eu saio, vou fazer uma outra atividade. E estou conversando com pessoas, estou recebendo. Então, assim, por que tudo isso, Marcos? Porque eu tenho um propósito. Sim. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei onde eu vou chegar. Quando? Se agora em 2020, que seja uma etapa em 2022, 2024 e 2026, seja o que for, eu tenho um propósito que é um propósito muito bem definido e é grande. Quando eu disse isso a André é meu coach, é meu treinador, André Caixa, do Instituto Caixa. Quando eu sentei com ele, ele virou para mim e disse: você já tem um propósito? Eu disse: já. Ele: qual é? Quando eu disse isso a ele olhou para mim e fez: é grande, né? Eu disse: é. E tem que ser. Tem que ser. Porque o que a gente pode fazer nessa terra a não ser buscar ser feliz e sonhar? A gente muitas vezes não se permite sonhar e colocar um propósito grande, um objetivo desafiador. E por que não? Pequeno. Não, porque se você está pensando pequeno, você vai ficar ali. Pensa grande. Exato. Ontem eu fiz um vídeo muito interessante que tem a ver com isso que você está falando. Algumas pessoas estavam com dúvida de qual a diferença entre propósito, objetivo e meta, né? E, na verdade, são três coisas que, se você consegue juntar, é poderoso. Mas muita gente acha que são coisas sinônimas, né? São etapas. Só que não é. Então, é exatamente isso. O seu propósito, assim, a razão maior de você estar fazendo isso, né? O seu desejo profundo, como você quer contribuir, que marca você quer deixar no mundo. O seu objetivo é onde você quer chegar. Sim. E as metas são os passos que você vai fazer para chegar lá, né? As metas são essenciais para te dar as luzes, sabe? Amarelo, verde, vermelho, se você está indo no caminho certo ou não, se você vai conseguir chegar. Muitas vezes você começa a perder as metas, não acompanha e não controla o que você está fazendo, o seu objetivo acaba ficando obsoleto, ou você simplesmente perde aquele objetivo e desilude, né? Você fala: deixa pra lá, não vou mais seguir aquele objetivo. Então, são três coisas interconectadas que justamente fazem esse caminho de sucesso chegar. Então, quando você fala: lá atrás eu falei do meu propósito, né? Você tinha um propósito definido, você fez o objetivo e você sabe exatamente as metas que você tem que cumprir para você chegar lá. Mirelle, são 12 horas e 52 minutos. Nós só temos 53 agora, nós só temos mais 7 minutos. A live ela dura 1 hora automaticamente. Então, assim, tem muita gente participando. Hoje eu não consegui sequer ler o que as pessoas estão dizendo, peço perdão, porque eu precisava ouvir você, que é uma querida. E acreditem, viu? Nós não nos conhecemos pessoalmente. Olha que coisa maravilhosa. Sabe? Que coisa linda do mundo digital, né? Do mundo virtual. Baseado em coisas muito simples. O carinho e o respeito. Sim. Quando você tem essas duas coisas nas relações pessoais e entender que eu estou diante de um ser humano do sexo feminino que tem uma família, que tem os seus amores, que tem a sua profissão e que tem seus objetivos na vida. E que se eu compreender que a minha única missão é possibilitar a você a dar passos diante da sua vida, isso já é o grande legado. Então, compartilhar com você, durante esse tempo que a gente tem conversado, esse momento nosso aqui agora, que está compartilhado com todo mundo, isso para mim é de uma gratidão, é de um agradecimento a Deus muito forte. Então... eu sinto exatamente o mesmo, né? Eu brinco que Deus está colocando algumas pessoas especiais na minha vida e eu devo ter merecido isso, né? E você é uma delas. Então, graças a Deus, a gente se encontrou, a gente se cruzou nesse mundo virtual e a gente atrai aquilo que a gente espalha, né? Então, eu agradeço demais
Nosso papo foi super bacana. Você vê que o tempo voou, né? E dava pra gente ficar mais uma hora aqui batendo papo e trocando, né? Se a gente começasse a responder, porque realmente, gente, desculpa, não deu pra gente responder e ler todas as perguntas, mas eu vou deixar o formulário lá no meu Instagram. Isso. Vocês vão ter o acesso aqui do meu Instagram aqui pela live. E pode baixar o formulário, encaminha para quem vocês quiserem, dá uma olhada nos vídeos, porque eu falo bastante de propósito, autoconhecimento, né? Eu estou fazendo essa semana uma jornada de descobrir o propósito, então alguns vídeos diários para a gente chegar lá, com várias ferramentas e dicas. E você pode criar isso junto comigo. E se vocês têm dúvidas de alguma coisa, gente, manda pra gente. Se bobear, a gente ainda, semana que vem, marca um repeteco. Né, Marcos? A gente faz outra live aí. Perfeito, minha querida. Muito obrigado. Está combinado. O encontro presencial físico será numa rodada de caranguejo. Né? Quebrando caranguejo. Tá? Um beijo grande para você, para teu esposo, para tua família. Que Deus abençoe você, proteja todos nós. Tá bom? A todos nós. Um beijo para todo mundo, gente. Gratidão. Um abraço. Deixa eu só beijo. Deixa eu só fazer o registro aqui de quem está conosco. Tá todo mundo aqui, a Vili, Mark. Tem gente minha, tem gente que te segue também. César Hélio disse aqui, parabéns aos dois, conteúdo sério e super útil para quem tem como meta o crescimento pessoal. Obrigado. O Leonardo Chagas, Sabrina, Wesley, Tânia, Fontes Manuel, Daniela Barreto Vasconcelos, João Moza, G. Lopes, que é uma querida amiga também, está atuando na área de psicologia, Edenilza, Erenita, que vai estar comigo numa live, um beijo grande, Excomex, Adriana Oliveira, Mirela Tavares, que é você, está aqui o hashtag dela. Rodrigo Carvalho, um abraço grande. Nádia, gente, você acha que quando estamos sofrendo por algo deveremos parecer fortes para os outros ou deixar de demonstrar o sentimento? Não, você não precisa demonstrar para os outros nada. Se você está sofrendo por algo, encara o sofrimento, reconhece o sofrimento, mas entenda que quanto mais adiar, pior fica. Que esse sofrimento é um estado e que você pode mudar de estado. O sofrimento não é físico, não é teu, é da tua mente. Se está sofrendo muito, vamos conversar depois, manda uma mensagem para a Mirella que ela vai te responder tecnicamente de forma muito agradável. Mas se está sofrendo, compreenda que é algo que aconteceu e que isso não é permanente. Sai desse estado que você daqui a... Por que as pessoas dizem que sofreu muito e quando olha para trás fica rindo porque sofreu? Você avançou, você saiu daquele estado. Então, compreenda isso, tá? Abraço, Nádia. E não evite jamais os seus sentimentos, porque isso só vai te trazer uma bola de neve para você resolver lá na frente. Mas me manda uma mensagem que eu vou te ajudar, eu te dou várias dicas, a gente conversa, bate um papo sobre isso. A Érica dizendo aqui, já quero esse formulário. Onde encontra esse formulário? Malu Correia. Malu mora no Rio de Janeiro. Morava aqui e foi para o Rio de Janeiro. Birinha, Joseane, estou olhando aqui o tempo. Adriano Noronha, Fábio Brito, lendo o livro O Poder do Hábito, queria ter lido há anos atrás. Transformador. Aproveita que está lendo agora e transforma a partir de agora. Isso mesmo. A minha filhota Tayana Costa entrou aqui também. Marcela, gente do céu, Eveline está aqui também. Olha, todos que participaram, que deixaram comentário, os comentários não ficam lá no IGTV. Então, se você puder, joga lá no IGTV daqui a pouco o comentário e compartilha. Pega aquele aviãozinho lá e compartilha para quem precisa assistir. E segue a querida Mirella. Isso aí. E a gente volta para conversar mais com vocês. Vamos lá. Beijo, querida. Agora vamos encerrar mesmo. Um abração. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.